Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos mais uma vez em uma escola bíblica online. Já ouvimos os demais professores que me antecederam em suas respectivas classes. E agora, com a lição de adultos, estamos na lição de número 2, dando prosseguimento a esse tema, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. E hoje trataremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a nossa verdade prática, ela diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Pois bem, à guisa de introdução, depois que fizemos a leitura bíblica em classe, com base em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e versículos 9 ao 14, nós temos como objetivo geral esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. E especificando esses objetivos, número 1, temos que refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Número 2, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E número 3, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, nesta lição, nós vamos abordar, e aqui eu destaquei, a grandeza, em primeira instância, a excelência, em segundo lugar, e a perfeição, em terceiro lugar, do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. E o ponto de partida aí é o Calvário. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo, ele se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que esteve oculto desde todos os tempos. E ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Tendo dito isto, vamos adentrar propriamente a lição nos seus 3 pontos. Número 1, a nova posição em Cristo. E aí nós vamos ver a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o que está lá na leitura bíblica, versículos 1 ao 3, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Isso aprendemos na lição passada, que a carta foi destinada aos Efésios. E o texto diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Isso é o que é chamado de doxologia. É quando você expressa a grandeza de Deus, o exalta pela sua soberania. E o verso 3, ele é taxativo no que diz respeito a essa doxologia, quando Paulo expressa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão bendito significa digno de louvor. É quando você tributa, é quando você verticaliza, você direciona a sua adoração. O apóstolo, ele vai dar sequência até o versículo 14. Por isso é aconselhável você ler todo o capítulo 1 do livro aos Efésios, tá? E por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. É o que nós caracterizamos de bênçãos de Deus. Então, nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão. No verso 6, para louvor e glória da sua graça. E nos versos 12 e 14, para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na seguinte expressão: Deus e Pai de Jesus Cristo. Então, a nossa doxologia, o nosso tributo, a nossa expressão de engrandecer a Deus está exatamente aqui: Deus e Pai de Jesus Cristo. Isto, claro, é uma referência categórica à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Aqui é um dos textos que vai provar a doutrina da Trindade. Subponto 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Isso precisamos aprender a ter uma vida próspera, sem que isso implique em bens materiais, tá? Mas as bênçãos espirituais são provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, como já disse, do capítulo 1, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Aqui está implícita a doutrina da eleição. E também Deus nos predestinou para sermos filhos. Também está implícito aí uma outra doutrina chamada predestinação, que é a lição de número 3, e nós não vamos adiantar aqui, tá bom? Então essas bênçãos, elas são mencionadas durante todo o capítulo 1, e no versículo 6 nos faz agradáveis para si. E no versículo 7, nos remiu por meio do sangue de Cristo. Então esta é a maior bênção espiritual de Deus para nós. Nos fez agradáveis para si e nos remiu por meio do seu sangue. E ainda acolhei-nos por sua vontade redentora e nos revelou a palavra da verdade. É aquilo que o nobre presbítero Elinaldo, professor de discipulado, no vídeo anterior, nos ensinou quanto à revelação de Deus através da sua palavra. E ainda, dando sequência a essas bênçãos
que contidas estão ao longo do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele no versículo 13, parte B, nos selou com o Espírito Santo da promessa. Depois falaremos sobre isso. E ainda, no versículo 14, garantiu a validade da promessa. Então, tais bênçãos provêm, número 1, de Deus. Quem foi Deus? Qual o papel? Qual a atividade do Pai? Planejou a redenção. Isto antes mesmo da fundação do mundo. Número 2, é proveniente do Filho, que foi quem executou o plano de Deus. E número 3, é proveniente do Espírito Santo, que nos dá essa garantia, que Paulo vai chamar de penhor do Espírito, que trataremos isso também a seguir. Então, essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo. Então aprendamos aqui, dizer, bendito seja Deus. Isto é o reconhecimento de que Deus, ele é bendito, ou seja, ele é digno de louvor. Então, vejamos o terceiro subponto, a nova condição. E aí vamos perceber que a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 12, que não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Isso se relaciona ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, que na lição anterior nós aprendemos através da doutrina da justificação, quando aí vem a questão do nascer de novo, a nova criatura, regeneração. Então, essa nova vida, ela é conferida somente para quem está em Cristo. Existe aí a nossa vida posicional, e nós, nesse sentido, estamos em Cristo. Então, que é o oposto da antiga vida em Adão, que é escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. E Paulo, em uma outra carta, ele diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação. E a salvação é em Cristo. E, consequentemente, por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Ponto número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. E aí, subdividimos em 3 pontos. Próximo slide. A revelação do mistério, a plenitude dos tempos e o louvor da sua glória. Vejamos, quanto à revelação do mistério, isso quer dizer que Jesus Cristo nos revelou a vontade de Deus. Isso diz respeito aos planos, aos decretos que Deus planejou, e decretos estes eternos, pela sua soberana vontade, com o propósito de salvar a humanidade. Quanto à plenitude dos tempos, é uma expressão que eu acho interessante, é que ela está na versão atualizada, é que nele, ou seja, em Cristo, ele propôs a dispensação da plenitude dos tempos.
de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, quanto à plenitude dos tempos, isso inclui o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Então, fazer convergir, no grego, era usada no sentido de juntar várias coisas e apresentá-las como uma só, tá? E por último, louvor da sua glória. Isto quer dizer que a igreja, que era formada de judeus e gentios, foram destinadas a ela a bênção ou as bênçãos espirituais. E aqui também temos que levar em consideração que é ratificado igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. E terceiro e último ponto, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E aí ele está subdividido em dois: o selo do Espírito Santo e o penhor da nossa herança. Percebamos que existem três funções do selo. Número 1, garantir o caráter autêntico de um documento. Número 2, marcar uma propriedade. E número 3, proteger contra violação e dano. Mas, além dessas três funções do selo, nós também entendemos 4 aspectos da selagem do Espírito. Quais são? Primeiro, o selo fala de uma transação comercial. Vale salientar que essa transação comercial, ela é consumada. A exemplo, os compradores de madeira em Éfeso, eles colocavam o selo na madeira e depois enviavam seus mercadores para buscá-la. Isso garantindo, consumindo essa transação comercial. Número 2, falando em aspecto da selagem do Espírito, o selo fala de um direito de posse. A exemplo disso, o gado e os escravos eram marcados pelos seus donos, a fim de indicar a quem pertenciam. Em terceiro lugar, o selo fala de segurança e proteção. E em quarto lugar, o aspecto da selagem do Espírito é que o selo fala de autenticidade. E fechando, o penhor da nossa herança. E este penhor é uma garantia, se resume nisso, que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço e garantir o pagamento de algo. Então temos a garantia do Espírito Santo. E aí nós fechamos dizendo que nessa parte que nós colocamos como porção da epístola aos Efésios, que é a lição do número 2, o plano divino revelado aqui resulta na reconciliação do ser humano com Deus. Isto por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Isso é doxologia. Então, na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então, isto é entender a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que Deus abençoe
a tua vida. Espero que tenhamos alcançado o entendimento dos amados irmãos. Quero voltar o microfone ao nosso diretor, presbítero Lineker Santana. Ele fará as considerações finais. Meu nobre. Obrigado, companheiro, presbítero Jadiel Vicente. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por todos vocês que estiveram conosco, assistindo esta live. Lembrando que o vídeo fica disponível no canal oficial da nossa igreja, o canal AD Rio Largo, para você assistir essa aula depois, compartilhar com os irmãos, tá ok? E não esqueçam, irmãos, a escola bíblica é prioridade. É prioridade. Hoje, pontualmente, ela aconteceu no sábado, em virtude de amanhã, durante o dia, acontecerem as reuniões de Santa Ceia. Por isso que fizemos hoje. Mas é importante, coloque a escola bíblica no seu radar como uma prioridade. Estamos em período de quarentena, mas isso não significa que devemos desprezar a escola das nossas prioridades, tá bom? Quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor dessa igreja, pastor Arnaldo Tavares, pela confiança que ele tem dado a essa equipe. Quero agradecer também aos companheiros que ministraram, muito boa as aulas que ministraram, presbítero Jadiel Vicente, nosso companheiro diretor, presbítero Elinaldo, diácono Hélio, professora Wélida. Agradeço a todos os irmãos que estiveram aqui e que estão aqui na parte técnica. Deus abençoe, tá bom? E uma novidade, sábado, domingo que vem, a escola bíblica ainda será online, pois a quarentena está prevista para terminar ao final do mês. A gente tem novidades, tá bom? Não deixe de conectar, coloque aí na sua agenda para no próximo domingo você estar conosco na escola bíblica dominical. Deus abençoe, vamos dirigir a Deus uma oração e logo após impetrar a bênção apostólica. Querido Deus, obrigado por esta reunião em que estivemos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra. Obrigado pelas 4 aulas que tivemos, destinadas às nossas crianças, aos nossos adolescentes e jovens, aos nossos adultos e também àqueles que estão começando na fé, os discípulos, os novos discípulos. Senhor, abençoa a todos os irmãos que amam a escola bíblica e que esta continue viva e crescente em seus corações. Abençoa o nosso pastor, líder desta igreja, de modo que continue sendo uma bênção para as nossas vidas e os nossos ministérios. Meu Senhor, abençoa também a todos que ainda estão desatentos à escola e que esta bênção seja justamente o ato de se tornarem atentos à importância da escola bíblica. Meu Deus, nos leve em paz para os nossos lares e abençoa cada um daqueles que estão nos seus, em nome de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do digníssimo Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe, até a próxima.